Olá, meus meninos e minhas meninas, vamos lá, mais uma aula de geografia. Vamos lá, então, hoje o nível 2 da EJA. Eu sou Jaqueline Carvalho e vou fazer uma viagem com você pelo mundo geográfico. Bom, pessoal, hoje o nosso assunto, a gente vai iniciar um novo assunto hoje, que é população, tá? Então, a gente vai iniciar um assunto que a gente ainda não tinha tratado nas nossas aulas, é um assunto novo, um assunto mais extenso, certo? Que a gente vai aí aprender passo a passo, ok? Bom, mas antes da gente chegar na população, eu quero só lembrar o que a gente falou na última aula, para a gente não se perder no conteúdo, né? Para a gente estar sempre lembrando e retomando, e para quem não teve oportunidade de estar conosco na última aula, saber do que a gente tratou. Então, na última aula a gente falou da cultura africana, então a gente abordou quais são as interferências da cultura africana na formação do povo brasileiro, a questão da alimentação, a questão das danças, do esporte, da música, né? Até coloquei aquela musiquinha lá para vocês, Não Deixe o Samba Morrer, da Alcione. Então, a gente veio falar o que a cultura africana tem na formação da nossa sociedade, nessa mistura étnica que é o povo brasileiro. Então, nós colocamos aqui a contribuição cultural e também a preservação, a necessidade da preservação dessa cultura, né? Através das áreas quilombolas, que devem ser protegidas por lei e devem ser respeitadas por toda a sociedade, pelo ordenamento jurídico, através da importância, né, da valorização. Aí a gente já tem o Dia da Consciência Negra, que é uma data extremamente relevante. Então, é essa ideia da gente preservar uma questão cultural que já está completamente inserida na nossa sociedade e a gente, como brasileiros, fazemos uso desses hábitos o tempo todo, né? Então, essa foi a nossa aula, foi uma aula muito legal, muito gostosa, que a gente falou de feijoada, que a gente falou de samba, que a gente falou de capoeira. Foi uma das nossas aulas mais gostosas que a gente teve, gente. Bom, gente, agora a gente vai iniciar de verdade o nosso conteúdo e a gente vai entrar no tema específico de população, certo? Então, o que é a população? Olha, os estudos sobre a população informam a estrutura demográfica do país. Os dados da demografia são utilizados pelo governo para a promoção de políticas públicas. Pessoal, é o seguinte, o governo ele precisa muito dessa contagem da população, tá? Porque a partir desses dados que eles vão conseguir saber qual é a estrutura etária das pessoas que vivem no nosso território. Então, por exemplo, se você tem muitas crianças, você vai ter que demandar uma oferta por creches. Se você tem muitos adultos, tem a questão das vagas de trabalho, da mão de obra. Se você tem muitos idosos, talvez vai ter uma necessidade maior de hospitais, de casas de repouso. Então, o governo ele tem que criar uma estrutura, uma política pública para atender a todos os públicos. E para ele ter uma noção de quanto de investimento ele precisa fazer, é necessário então que ele tenha, de certa forma, a contagem dessa população, a estrutura dessa população, né? Porque caso contrário, fica muito complicado do governo construir essa estrutura toda necessária, certo? Bom, e quem faz essa contagem no Brasil, né? Cada país tem seu órgão responsável. Aqui no Brasil, quem vai ser o responsável por emitir esses dados para o governo é o IBGE, o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um órgão do governo federal, né? Que é responsável por fazer o censo. O site do IBGE também, para quem tiver curiosidade, tem cada mapa super legal, mapas super bem feitos. Mas o IBGE ele faz o censo a cada 10 anos. Esse censo, eles vão bater lá na nossa porta e eles vão perguntar vários dados para você, né? Geralmente as pessoas chegam com cadastro, chegam com etiqueta, falando que são do IBGE, com crachá, com um equipamento, que é para poder marcar suas respostas. E ele vai perguntar quantas pessoas moram na sua casa, o grau de escolaridade, enfim, algumas informações sobre a sua residência. Mas é para depois, quando esses dados forem compilados, o governo ter as estatísticas, ter o número da população exata. Então, a gente vai saber exatamente o número da população de cada município, a gente vai saber exatamente o nível de escolaridade das pessoas, né, quantos filhos as pessoas estão tendo, né, se as pessoas estão tendo muito ou poucos filhos, a renda dessas famílias. Então, quando o recenseador bater lá na sua porta, gente, ele está querendo fazer um diagnóstico da sua família, da família do seu vizinho, da de todo mundo, para que depois o governo possa investir. Então, é muito necessário que a gente responda ao censo, tá? Parece que é uma coisa chata, né? Mas é muito importante. Esse ano é um ano de censo, esse censo já deveria ter sido realizado, ele está atrasado.
Ele foi primeiramente cortado pela questão da pandemia, né, que impedia que as pessoas ficassem circulando, batendo nas nossas casas, enfim. E depois, posteriormente, por falta de verba, mas esse ano, que tudo indica, a gente vai ter, então, a realização desse censo. E aí, o ano que vem, a gente vai poder contar com os novos dados e o governo também com esses dados para investir em políticas públicas. Bom, e o que são esses conceitos demográficos? A gente vai começar a falar aí de alguns conceitos ligados à população que são muito importantes para que a gente entenda esse conteúdo, tá? Então vamos lá. A gente tem a taxa de natalidade. A taxa de natalidade é o número de filhos, o número de nascimentos que a gente tem em determinado local, em determinado período, tá? Então vamos pegar aqui um exemplo fictício, viu, gente? Eu vou inventar. Vamos imaginar que a gente tenha registros lá no cartório de registro civil que Araxá teve 300 bebês nascidos no ano passado. Então, a nossa taxa de natalidade vai ser de 300, tá? Depois a gente tem a mortalidade. A mortalidade é o número de óbitos em determinado período e em determinado local. Então, a partir do registro das pessoas que morrem, a gente vai ter ali o número de óbitos. E com isso é capaz dos municípios dizerem quantas pessoas morreram. Isso é muito importante até agora na pandemia, esse controle da pandemia, né? Até que nível o Covid está atuando ou não, até que nível o Covid foi fatal ou não. A gente precisa fazer, né, por exemplo, quantas mortes tiveram no município de Araxá no ano passado, quantos óbitos, desses óbitos, quantos foram da Covid, quantos que foram de outras doenças, porque aí o governo vai conseguir entender como está o comportamento da pandemia, quantas pessoas foram a óbitos, então a gente consegue fazer essa leitura. Depois, crescimento vegetativo ou natural. O crescimento vegetativo é a subtração entre o número de nascimentos e o número de óbitos. Então, também vou pegar aqui um exemplo fictício. Vamos fazer de conta que em Araxá nasceram 300 bebês e morreram 100 pessoas. Então, 300 menos 100, a gente vai ter 200 pessoas, né? Então, o crescimento de Araxá foi de 200 pessoas. Claro que isso é um exemplo fictício, mas nessa conta seria de 200 pessoas. Então, é só fazer uma continha ali de subtração. Nascimentos menos óbitos. Depois a gente tem a densidade demográfica. A densidade demográfica é o número de habitantes dividido pela área do local. Então, eu teria que pegar toda a população de Araxá, né, e dividir pela área do município. Aí eu acharia a quantidade de pessoas que eu teria por quilômetro quadrado. Esse dado, ele é feito em quilômetros quadrados, tá? Aqui no Brasil, a gente tem uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é pouco, é baixo, bem baixo. Mas é uma média, gente. Como a gente tem um território muito extenso, a gente vai pegar toda a extensão territorial do Brasil e dividir pelo número de habitantes. Então, é por isso que a gente tem esse percentual baixo de 24. Mas é porque se a gente pegar ali o Amazonas, né, toda a região norte ali, partes do centro-oeste, do Mato Grosso do Sul, a gente vai ter vazios populacionais. Pouquíssimas ou quase nenhuma pessoa morando nessa região. Então, quando a gente faz a média, acaba que a gente tem um valor baixo. Mas se você for em São Paulo, por exemplo, a gente vai ter mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, porque lá é a região mais densamente ocupada do país, certinho? Depois nós temos a população absoluta. A população absoluta é o número total de habitantes de um determinado local. Então eu pego toda a população que vive aqui em Araxá, é uma média aí de 108 mil e alguns habitantes. Então a população absoluta é 108 mil, é a população total, tá? De um município, de um estado ou de um país. E a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é o número de gestações ou o número de filhos por mulher. Então, qual que é a média, né, dos filhos, de quantos filhos as mulheres estão tendo? No Brasil, atualmente, a gente tem uma média de 1,6 filhos por mulher. Esse 1,6, gente, é porque é uma média, tá? Então, o que acontece? Cada vez mais a taxa de fecundidade está caindo aqui no Brasil. Isso mostra que a gente está tendo um desenvolvimento econômico. Claro que se a gente comparar com países mais desenvolvidos, como Noruega, Finlândia, Alemanha, o Canadá, o Japão, a gente vai ver que eles têm uma taxa de fecundidade ainda menor que a brasileira. Mas o Brasil, ele veio de um contexto, gente, que a nossa economia e os nossos aspectos sociais
já foram piores do que hoje. A gente tem muito problema em números, infelizmente, em números. Mas quando a gente para pensar no passado, faz aí uma retrospectiva, a gente já teve um quadro social ainda pior. Então, quando a gente melhora a condição, quando a gente melhora a saúde, a alimentação, a estrutura e os anos de estudo das pessoas, a gente vê que a fecundidade vem caindo. Se a gente faz essa análise em um país muito pobre, a gente vai ver que o número de filhos por mulher lá é muito superior ao número de filhos de um país mais desenvolvido, né? Mas por quê? Porque toda a estrutura faz que as mulheres tenham menos filhos. E vários são os aspectos que levaram as mulheres a terem uma taxa menor de fecundidade. Foi a entrada da mulher no mercado de trabalho, ela adiar essa maternidade, começar a ter filho mais velha, isso diminui, né, a idade reprodutiva da mulher, os usos de métodos contraceptivos, hoje em dia existe uma gama de métodos para se evitar a gravidez. Os anos de estudo, já é provado que quanto mais anos de estudo tem uma população, menos filhos ela tende a ter. Então, são algumas das características que levam o Brasil a entrar nessa taxa de diminuição, né, da fecundidade. E aqui a gente vê um aumento na expectativa de vida. Gente, a expectativa de vida é o número médio de anos que vive uma população. Então, é uma média. Eu vou ter gente que vai falecer mais cedo? Sim. Gente que vai falecer mais velho? Sim. Mas é uma média, tá? E a gente nota que o Brasil tem evoluído nessa média. Então, isso é muito bacana, né? Então, se a gente for pensar, se a gente sair daqui, olha, de 1940 até hoje, em 2018, a gente vê uma franca evolução. Isso é bacana demais, porque olha só, a gente tá vendo que, olha só, aqui ó, em 1940 a população tá vivendo 45 anos, isso era muito pouco. Hoje, a gente já tem uma população vivendo em média 76 anos. As mulheres em média vivem 2 anos a mais que os homens, tá? Mas, então a gente tem uma franca expansão na nossa qualidade de vida, isso é ótimo. E à medida que a gente for melhorando esses atributos sociais, melhorando a qualidade de vida, a gente vai subindo cada vez mais. Hoje as melhores expectativas de vida estão no Japão, estão nos países do norte da Europa, cerca de mais de 80, 84 anos, 82 anos, tá? E aqui também, gente, a gente tem a inovação da saúde, a melhoria na alimentação, né? A questão de práticas de atividade física. Então, o fato, vocês imaginam que há 90 e poucos anos atrás, 93 anos atrás, não existia um antibiótico. Então, você imagina que uma dor de garganta seria algo extremamente complicado de ser tratado. Hoje é uma coisa relativamente simples, né? Mas porque novos medicamentos foram sendo inseridos, até mesmo o caso da vacina da Covid. Olha o quanto essa vacina foi fabricada num tempo recorde, né? O que as outras vacinas demoraram um tempo muito maior para ser feitos. Mas isso é a tecnologia aliada a esses processos de saúde que vieram contribuir, né? E provocar, então, essa melhoria na expectativa de vida. Bom, então aqui a gente tem alguns países do mundo, eu trouxe esse gráfico para a gente ver como está a expectativa de vida em outros países do mundo. Então, olha só, gente, o Japão, 82 anos, essa média já está subindo, a gente tem mais 84. Na Islândia, que é um país do norte da Europa, 81,8 anos. Na França, na Europa, 81,2. No Canadá, 81,7. E no Brasil, 73, está subindo, a gente já está batendo 74. E olha só, aqui eu trouxe alguns estados brasileiros para a gente ter uma média de expectativa de vida nos estados. Então, olha só, no Distrito Federal a gente tem uma média de 75, praticamente 76 anos. Em Santa Catarina também praticamente aí 76 anos. No Rio Grande do Sul também acima dos 75. Minas Gerais também acima de 75 e Alagoas 67,59. O que isso mostra pra gente? Que tem muita desigualdade no nosso país. Que as pessoas, né, quando a gente pega o Distrito Federal e compara com Alagoas, a gente tem uma diferença grande em número de idades. Olha só, 75 para 67. Então isso mostra que esses estados, que essas localidades onde a gente tem a expectativa de vida mais alta, eles têm acesso a melhores condições de saúde. Ao contrário, eles vivem mais por causa disso. Ao contrário daqueles estados mais pobres, a região nordeste, norte do Brasil, a gente tem estados mais pobres. Então, a gente vai ter uma expectativa de vida menor. Então,
mostra que até nisso o reflexo da desigualdade provoca, né? E a gente vai ter, então, números mais baixos. É uma questão, infelizmente, que o Brasil ainda precisa trabalhar, essa questão das desigualdades. Agora, olha a taxa de fecundidade no Brasil nesse outro gráfico, gente. Olha como ela está caindo, né? Então, a gente sai aqui de 1998, ela está em decréscimo, olha só, em 2016. Isso aqui hoje em dia ainda está menor, tá? Então, o que acontece com essa taxa de fecundidade? Ela está diminuindo no Brasil. Prova, né, de que a mulher, por inúmeros fatores que a gente já disse, está diminuindo o número de filhos. E essa é uma tendência. Se vocês pararem para pensar na família de vocês, vocês vão ver que as gerações anteriores de vocês, os avós, os pais, provavelmente tiveram mais filhos e mais irmãos que vocês. E se vocês olham para as gerações futuras, vocês vão ver que elas têm uma tendência de ter menos filhos do que vocês tiveram, né? Então, essa é uma tendência. E se eu pegar na minha família, se a gente fazer esse exercício, vocês vão fazer esse exercício aí junto comigo na família de vocês. Meu pai, eles são 9 filhos, né? Eles foram 9, a minha avó teve 9 filhos. O meu pai, ele teve 2 filhos. Então, olha já a redução. Estão vendo? Eu e mais um irmão. Eu tenho um filho. Então, quer dizer, olha como é que vem reduzindo. 9, depois uma proporção de 2, agora eu tenho 1, e eu não sei nem dizer se meu filho vai ter filho. Então, quer dizer, as gerações mais novas, elas estão cada vez diminuindo mais a questão da fecundidade, né? E isso pode ser um problema, tá, gente? Isso pode ser um problema, porque no futuro a gente vai ter a falta da mão de obra jovem, a gente vai ter problemas com o pagamento das aposentadorias aí relacionadas à previdência social. É por isso que de vez em quando o governo já fala e já faz algumas reformas previdenciárias, mas é porque vai ficando cada vez mais difícil, né, essa questão do pagamento das aposentadorias. Bom, e aqui eu tenho o gráfico que vai medir as pirâmides etárias. Essa é uma pirâmide etária. E a pirâmide etária é o seguinte, gente. Aqui eu tenho uma base ampla, aqui é a base, tá? Aqui é o corpo e aqui é o ápice. A base, eu vou ter as crianças e jovens. O corpo, eu vou ter os adultos, que são a mão de obra, que estão trabalhando. E o ápice, eu vou ter os idosos, tá? Então, vamos recapitular. Base, corpo, ápice. Base, jovens e crianças. Corpo, que são os adultos. E ápice, que são os idosos, as pessoas consideradas acima de 60 anos, né? Então, olha só, aqui é clássico que eu tenho mais jovens, reparem. Aqui eu tenho um número de adultos menor, por quê? Porque aqui muita criança acabou morrendo. E um número de idosos menor, então isso me fala que esse país tem uma expectativa de vida baixa. Essa pirâmide, gente, ela reflete muito a questão social de um país. Ela vai ser diferente conforme o nível social do país. E aqui eu trouxe para vocês verem nesse desenho, então olha aqui, base, corpo, ápice, tá? Base, corpo, ápice. Notam bem que essa pirâmide não tá igual à outra, essa já tá mais arredondada, mas é porque esse país que tá representado aqui é diferente desse aqui, tá? Aqui eu tenho um país pobre, aqui são os países mais pobres do mundo, porque a gente ainda vê que tem pouco idoso, então as pessoas estão morrendo jovens, e a gente vê que tá nascendo muita criança. Onde nasce muita criança e tem pouco idoso, são os países mais pobres. Isso daqui é a pirâmide brasileira, inclusive. Daqui a pouco eu vou mostrar outro para vocês. Essa pirâmide, a gente vê nitidamente que olha como é que tá reduzindo a base dela. Olha só, tá ficando menorzinha. Então, quer dizer, tá nascendo menos. E olha só, muitos adultos. E olha como o ápice aqui, olha como que ele tá ficando mais largo. Quer dizer que eu vou ter mais idosos. Então, a qualidade de vida está melhorando. Quanto mais eu tenho idosos aqui nesse ápice, significa que melhora a minha qualidade de vida, tá? Gente, então, só antes da gente terminar aqui, essa pirâmide, ela é de um país emergente, tá? Ou de um país em desenvolvimento como o Brasil. Então, a gente tem que relacionar muito essa estrutura da população com o nível de desenvolvimento dos países, tá? Então, países pobres vai ser essa pirâmide, muitas crianças e poucos idosos. E países mais que estão no caminho do desenvolvimento como a gente, eu vou ter menos crianças, né? E mais idosos.
Isso aqui é um caminho, né? Isso aqui mostra que o país está evoluindo econômico e socialmente, certo? Então é isso, meninos, a gente vai continuar esse assunto na próxima aula sobre população. Bons estudos para vocês, até mais, aguardo vocês na nossa próxima aula. Um beijo.